Cissa, vamos então fazer um panorama da auditoria do Trump, como é que estão as coisas, o que aconteceu em Maricopa, você falou que tinha boas notícias. Pois é, olha, eu já estou no Rumble, convido vocês a irem para lá, mas é porque eu estou aqui nos Estados Unidos, como o Rumble é uma rede americana, eu acho que vale a pena ir para lá. Agora, o que aconteceu aqui em Maricopa é que realmente não é do Trump, é o que eu sempre bato nessa tecla, porque o que está acontecendo em Maricopa é que eles estão fazendo a auditoria forense de todos os votos, mas não é para que o Trump ganhe, é para saber se o voto das pessoas foi realmente válido, porque o que é importante é a gente respeitar a democracia e respeitar o voto das pessoas. Se esses votos foram para o Trump ou não, é secundário, nós sabemos que foram, mas isso é secundário, o que tem que ser feito é um voto por pessoa, e pessoa que possa votar, que tenha idade, que seja cidadão, essas coisas todas, e aí sim ser contado. E hoje até a presidente do Senado do estado do Arizona bateu nessa tecla. E o que está acontecendo é que realmente alguns elementos da fraude estão vindo à tona. Por quê? Porque eles falaram que não iam vazar muitas informações e realmente eles não estão vazando informações. O que eles fizeram foi dar um update, fazer uma atualização do que está acontecendo lá, porque o órgão que tem que organizar a eleição, eles estão de posse de modems e de roteadores que eles não entregaram, apesar disso ter sido pedido pelo Senado, que é quem organiza a eleição, de ter sido pedido pela Justiça para que eles entregassem isso, eles não entregaram esses roteadores para os auditores. Então, isso cria um problema seríssimo e isso atrasa a auditoria. Apesar de que, como esses roteadores estavam conectados à internet, eles conseguiram pegar vários dados em relação a isso para mostrar eventualmente se houve ou não fraude. Então, hoje esse update foi muito importante para falar, olha, nós continuamos fazendo, nós fizemos a contagem, há uma discrepância de votos entre o número de cédulas eleitorais legítimas e o que nós encontramos, há um problema desses roteadores, as máquinas também que não eram para ter conexão com a internet, têm conexão com a internet. Então, eu acho muito importante isso ter saído no dia de hoje, e agora você está dando essa notícia de que aí no Brasil estão querendo fazer esse lobby para que não haja contagem, não haja impressão dos votos, para que as máquinas sejam essas que você aperta qualquer número lá e sabe-se Deus se o seu voto é contado ou não, se é válido ou não, até porque se a gente lê o manual de instrução das máquinas, pelo menos as daqui, você tem como mudar o algoritmo, e aí o voto para uma pessoa vale um voto ponto 2,5 e o outro voto vale 0,75, isso tudo está no manual, você tem como fazer isso legitimamente. Então, a gente precisa abrir o olho e não deixar que isso aconteça aí. Assim, aqui nos Estados Unidos precisou acontecer, por quê? Porque não existe, você não pode prender uma pessoa por presunção de um crime. Então, foi muito bom que isso aconteceu e que vai ser comprovado que houve a presunção do crime, porque a fraude vicia tudo, então vai viciar esse ato todo, se for comprovado, vai viciar todo esse ato da eleição, e aí vamos ver o que vai acontecer, mas aí no Brasil a gente não pode permitir que isso aconteça. Ele diz o seguinte: um escândalo é o fato de o povo americano ter aceitado uma fraude tão escancarada. Eu discordo da premissa dele. O povo americano não aceitou absolutamente nada. Se o povo americano tivesse aceitado isso, não estaria tendo auditoria em vários estados, porque está tendo auditoria no Arizona, está tendo auditoria no Hampshire, está tendo auditoria na Geórgia. Eles agora estão tentando aprovar auditoria em Michigan. O Texas já falou que deve fazer auditoria também, a Flórida também, o Havaí também. Quer dizer, foram 13 estados que enviaram delegação para Maricopa querendo fazer a mesma coisa. Então, eu acho, sabe, desculpa, mas você não deve estar assistindo o meu canal, porque se tivesse, não estaria falando uma coisa dessa. O povo não aceitou, não estão deitados aqui esperando ver o que acontecer, mudaram a legislação toda. Aqui o negócio está andando e está andando de uma forma muito positiva para o povo americano. As próximas eleições vão ser bem diferentes para os demoniocratas. Demoniocratas, eu me pego rindo sozinha disso daí.
Cissa, vamos falar então um pouquinho de Cuba? Opa. Porque eles estão indo para aí agora, né? Conte-me. Pois é, pois é. É que você fala Cuba, eu penso logo na marchinha de carnaval, do Cuba vai lançar foguete. Mas é complicado, porque eles estão morrendo de fome, mas graças a Deus tem algumas pessoas unindo forças e eles estão criando balsas. Hoje chegaram algumas balsas em Miami e é tão bonitinho porque eles chegam lá, a primeira coisa que eles perguntam é onde é Miami Beach, porque é o que eles veem na televisão. Então as pessoas já abrigam eles, mandam para alguns lugares, porque aqui, graças a Deus, as igrejas estão preparadas, estão recebendo essas pessoas, estão recebendo muitas doações de água, de comida, de roupas, já estão, inclusive, encaminhando para alguns órgãos governamentais. Por quê? Porque Kavala e Titio Bidê falaram que não iriam dar asilo para essas pessoas, nem nada. Só que acima deles existe a lei aqui nos Estados Unidos, e a lei daqui diz que refugiados cubanos têm alguns privilégios em cima de outros refugiados para que eles recebam asilo, sim. E o governador da Flórida, o Ron DeSantis, ele está falando, não, eles podem chegar que nós vamos ajudar. E também estão saindo finalmente barcos da Flórida a caminho de Cuba, mas esses, ao invés deles quererem ir para lá para ficar, como alguns defensores de Cuba aí do Brasil deveriam fazer, mas ao invés de fazerem isso, eles vão para Espanha, para Miami, para Los Angeles, até para esses lugares todos. Não, eles estão indo para lá porque eles estão entrando em contato com algumas pessoas na ilha, porque poucas pessoas na ilha ainda têm VPN, que dá acesso a eles à internet, porque eles conseguem mascarar de onde está vindo a conexão deles. E aí eles estão entrando em contato, esses barcos vão para lá, levam comida, água, medicamentos, roupas e deixam lá com essas pessoas que estão distribuindo e aí voltam para cá, para os Estados Unidos, para pegar mais coisas. Porque Cuba é muito próximo de Miami, é muito próximo, assim, dá para ir tranquilamente. Então, está tendo essa ajuda humanitária e as pessoas aqui estão muito preocupadas, porque eles cortaram a internet e também isso é uma outra coisa que os americanos estão pedindo ao governo. Nós temos a base militar de Guantánamo lá em Cuba, então nós temos uma internet excelente. Podia abrir pelo menos uma banda dessa internet para que os cubanos usassem, e o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, também pediu isso, para que eles tenham acesso à internet para poder se comunicar com os americanos, com as famílias deles, porque muitos desses cubanos têm famílias morando aqui nos Estados Unidos, tanto na Flórida quanto no Texas e em alguns outros estados também. Nova York também tem muito cubano. Então, para que eles consigam se comunicar, para dizer o que eles estão precisando, e como a gente pode ajudar para que a gente dê auxílio a essas pessoas, porque comunismo esse regime opressor só é bom assim em livro, aliás, nem em livro é bom, mas tem gente que glamoriza isso aí no Brasil ainda, e tem gente que glamoriza aqui nos Estados Unidos, tanto é que o Bernie Sanders, a Alexandria Ocasio-Cortez, a Ilhan Omar, todo esse pessoal que glamoriza o comunismo, só se manifestou hoje no final da tarde, até hoje no final da tarde, estavam quietinhos e está todo mundo falando, bom, mas isso aí começou há 5 dias, vocês só estão falando hoje, e simplesmente vieram falar hoje que nós estamos do lado do povo cubano, mas nós sabemos que eles estão querendo a liberdade desse bichinho que está por aí infectando todo mundo. Não falam que eles estão querendo liberdade contra o comunismo. Inclusive, a porta-voz da Casa Branca foi questionada sobre isso, ela saiu pela tangente, porque o que está acontecendo lá é o resultado de um regime opressor e que a gente acorde, que a gente veja, bom, isso levou 60 anos para que eles se rebelassem. Então, vamos nos rebelar um pouquinho antes para que isso não chegue a acontecer, para que a gente não precise esperar 60 anos para que isso aconteça. E o pessoal aqui no Brasil pede o comunismo. Sabe, é uma coisa... O Jack Chan quer fazer parte do Partido Comunista Chinês. Mas vai, fofo, eu pago a passagem para ele ir para lá, voltar e nunca mais pisar aqui. Porque é um absurdo ele falar uma coisa dessas. Agora, deixa a fortuna dele aqui também, né? Não leva para lá, porque ele ganhou aqui com o sistema capitalista. Então, vai para lá e vai no mesmo esquema que está todo mundo em Hong Kong, lá que o pessoal de Hong Kong não consegue sair da ilha.